De jovens adultos a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos a investidores experientes que já se aproximam da idade da reforma, cada fase da vida oferece oportunidades únicas e desafios específicos quando falamos de investimentos. E neste vídeo vamos então falar de uma regra que se aplica a todas as faixas etárias e que pode tornar mais simples o processo de definir uma estratégia de investimento que vá de encontro à tua faixa etária. Porque quer estejas a começar agora com pouco capital ou já a gerir um portfólio considerável, a tua estratégia de investimento deve estar de acordo com a faixa etária em que tu te encontras. Se estiveres no início de vida, podes arriscar um pouco mais porque tens muito tempo para recuperar o capital que perdeste, mas se já estiveres mais perto da idade da reforma, deves ter um pouco mais cuidado porque não tens assim tanto tempo que sobre e se calhar deves começar a focar-te mais em investimentos com mais segurança e em obteres uma renda passiva que complemente a tua reforma. E para ajudar a calcular a exposição que devemos ter em cada tipo de ativo dentro do nosso portfólio, vamos utilizar uma regra bastante conhecida, onde basicamente nós pegamos em 100, subtraímos a nossa idade e vamos então ter a exposição ideal para a nossa idade em ações. O que restar desta diferença deve então ser investido em obrigações. E esta regra assenta na premissa de que, à medida que a nossa idade vai avançando, nós devemos de ir reduzindo gradualmente o risco do nosso portfólio, porque como é natural, um jovem de 20 anos pode dar-se ao luxo de arriscar muito mais do que uma pessoa que já está nos seus 60 anos e cada vez se aproxima mais da idade da reforma. Porque, se nessa altura perder o capital que tem investido, muito dificilmente o vai ter de volta. E por isso mesmo precisam de um pouco mais de segurança. Porém, um dos problemas desta regra está exatamente na altura em que foi criada. Esta rule of thumb, como se costuma chamar, foi criada pelos americanos e numa altura em que a esperança média de vida rondava os 70 anos. E devido ao aumento desse mesmo indicador da esperança média de vida, muitos profissionais da área de finanças pessoais defendem que, hoje em dia, devemos utilizar 110 e fazer a diferença e não os iniciais 100. Por isso, nos exemplos que vou dar a seguir e de acordo com cada faixa etária, vou utilizar as duas regras para vocês entenderem a diferença entre utilizar uma e utilizar outra. O patrocinador do vídeo de hoje é a Limpid e na Limpid nós podemos gerar uma certa renda passiva, seja através de investimento em obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, as chamadas UST Bills, ou através de criptomoedas, fazendo staking dessas mesmas criptomoedas. Como podem ver aqui, dívida dos Estados Unidos da América e, como viram anteriormente, Bitcoin. Na Limpid podemos ganhar juros sobre o dinheiro que investimos, como eu disse, através de UST Bills ou criptomoedas, de forma a rentabilizarmos o nosso dinheiro, neste caso ganhando 5% sobre o nosso dinheiro. No entanto, antes de irmos ao vídeo, eu devo referir que o conteúdo presente neste mesmo vídeo é apenas para fins de entretenimento, não devendo ser levado como aconselhamento financeiro, recomendação de investimento, nem recomendação de estratégia de investimento. Vocês devem fazer a vossa própria análise e fazer os vossos próprios estudos, independentemente do tipo de ativo em que investam e independentemente da estratégia que planeiam utilizar. Portanto, vamos então começar pela primeira faixa etária, os jovens adultos, que têm idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Para nós, jovens adultos, porque eu faço parte desta faixa etária, o tempo é o nosso melhor amigo porque temos do nosso lado o poder do juro composto. E nesta fase da vida pode ser benéfica adotar estratégias que têm sim um maior risco, mas têm também um potencial de muito mais retorno. Investir em ações de crescimento, ETFs mais arriscados ou criptomoedas são algumas das opções que devemos considerar. Não esquecendo também que é fundamental investirmos na nossa educação financeira, na nossa literacia financeira e que devemos começar o mais cedo possível. Porque, como é natural, quanto mais cedo começarmos, maior será o nosso potencial de crescimento no longo prazo. Neste caso, e seguindo a regra dos 100 menos a nossa idade, a nossa exposição a ações deverá ter entre 70% e 82%. Porquê? Porque basta pegarmos nos 100, se subtrairmos 18, temos 82%, se subtrairmos 30, temos 70%. Ou seja, a exposição a ações deverá estar entre os 70% e os 82% e a exposição a obrigações deverá estar entre os 18% e os 30%. Se decidirmos seguir a regra que defende que devemos pegar em 110 e subtrair a nossa idade, a nossa exposição a ações deverá estar entre os 92% e os 80%, e a nossa exposição a obrigações deverá estar entre os 8% e os 20%. Ou seja, com 18 anos deveremos ter 92% de exposição a ações e 8% de exposição a obrigações, e à medida que os anos vão passando, vamos reduzindo a nossa exposição a ações. Um ano equivale a 1% e vamos aumentando a nossa exposição a obrigações. Ou seja, aos 18, 92% ações, 8% obrigações,
aos 19, 91% ações, 9% obrigações, aos 20, 90% ações, 10% obrigações e por aí fora. A segunda faixa etária são então os adultos com idades compreendidas entre os 31 e os 45 anos. À medida que vamos entrando na fase adulta, conciliar segurança e crescimento é fundamental. Esta pode ser a fase onde devemos começar a considerar investimentos, por exemplo, para a educação dos nossos filhos, se for aplicável, e onde devemos também começar a planear a nossa reforma, garantindo que as estratégias de investimento que utilizamos estão alinhadas com os nossos objetivos de longo prazo. Nesta fase, e seguindo a regra dos 100 menos a nossa idade, a nossa exposição a ações deverá estar compreendida entre os 69% e os 55%, e a nossa exposição a obrigações deverá então estar entre os 31% e os 45%. Se por outro lado utilizarmos a regra dos 110 menos a nossa idade, a nossa exposição a ações deverá começar nos 79% e ir reduzindo até aos 65%, e a nossa exposição a obrigações deverá começar aos 31 anos nos 21% e ir aumentando até aos 45 anos com uma exposição de 35%. A terceira faixa etária, a pré-reforma, onde temos pessoas com idades compreendidas entre os 46 e os 60 anos. Quando nos começamos a aproximar da idade da reforma, o foco passa de retornos para segurança e redução de riscos. E investimentos mais seguros, como obrigações, ETFs de dividendos e ETFs de obrigações, começam a tornar-se cada vez mais atraentes. E este é o momento onde devemos começar a olhar e a movimentar o nosso portfólio para que vá de encontro aos objetivos que colocamos para a nossa reforma, como o estilo de vida, o dinheiro necessário para sustentar esse mesmo estilo de vida, entre outros objetivos. Seguindo a regra dos 100 menos a nossa idade, a nossa exposição a ações deverá começar nos 54% e ir diminuindo gradualmente até aos 40%, e a nossa exposição a obrigações deverá começar nos 46% e ir aumentando gradualmente até aos 60%. Se por outro lado decidirmos utilizar a regra dos 110 menos a nossa idade, a nossa exposição a ações deverá então começar nos 64% até aos 50%. Por outro lado, a nossa exposição a obrigações deverá começar nos 36% quando temos 46 anos e ir aumentando gradualmente até aos 50% quando fizermos 60 anos. A quarta e última faixa etária, a reforma, que começa então nos 60 anos, onde temos pessoas com 60 ou mais anos de idade. E para as pessoas que já se encontram nesta fase da vida, preservar o capital que têm até ao momento é a prioridade. E investimentos de baixo risco, como obrigações de alta qualidade ou ETFs de obrigações de alta qualidade, são os mais utilizados. Para além disso, é também importante começar a considerar estratégias para retirarmos o nosso dinheiro para complementar a nossa reforma, sem que coloquemos em causa o capital que temos investido. E neste aspecto utiliza-se muito a regra dos 4%, que defende que devemos de retirar 4% dos nossos investimentos todos os anos, sendo que conseguimos complementar a nossa reforma e o nosso capital continua a crescer. Nesta última fase da vida, e utilizando a regra dos 100 menos a nossa idade, a nossa exposição a ações deverá então começar nos 40% e ir reduzindo à medida que os anos vão passando, e a nossa exposição a obrigações deverá começar nos 60% e ir aumentando à medida que os anos vão também passando. Por outro lado, se utilizarmos a regra dos 110 menos a nossa idade, a nossa exposição a ações começará nos 50% e vai então reduzindo à medida que vão passando os anos. A nossa exposição a obrigações vai começar então nos 50% e vai aumentando à medida que os anos vão passando. E assim concluímos a nossa viagem pelas diferentes fases da vida e como cada uma delas afeta a forma como investimos o nosso dinheiro e as nossas estratégias de investimento. Espero que este vídeo tenha ajudado a entender e a escolher as estratégias de investimento que se adequem à faixa etária em que tu te encontras. Mais uma vez, não há uma regra one size fits all. Esta regra não é algo que deves seguir a olhos fechados, é apenas uma regra que podes utilizar para te ajudar a escolher uma estratégia que vá de encontro à tua faixa etária e ao teu perfil de investidor, porque lembra-te, investir é algo muito pessoal e, como é natural, um jovem adulto não vai investir da mesma forma do que uma pessoa que se encontre na pré-reforma ou na reforma. A chave está em entender as circunstâncias em que nos encontramos e ir alterando a nossa estratégia de investimento à medida que as nossas circunstâncias vão também alterando. Este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto, e se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Vais ter na descrição as minhas redes sociais todas, o meu Instagram, TikTok, Threads, newsletter, etc, etc. Se me quiseres contactar ou apenas ver o meu conteúdo. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.